Hello, how are you? Welcome to the class. Então, bem-vindos à aula. Vamos iniciar. Só ajeitar aqui a minha fotinha aqui. Então, class 33, vegetables, aula 33, hortaliças. A gente vai ver depois o significado aqui. Essa palavra ela tem um significado mais abrangente, ou seja, para mais situações em inglês. Em português a gente tem diversas palavras que podem ter essa mesma, podem ser traduções de vegetables, ok? Por enquanto, como a gente está pensando num grupo maior que contemple os legumes, as verduras, os vegetais, digamos vegetais no sentido que nós comemos, nos alimentamos, vamos colocar de hortaliças, que tem a ver com a palavra horta, ok? Então aqui é o linkzinho para quando você estiver na aula ver o vídeo. Vamos ver a data de terça-feira. Let's see Tuesday date. Então, Tuesday, December 1st, 2020, Garopaba City, Santa Catarina State, Areia de Palhocinha Neighborhood. Weather forecast, sunny, with clouds and hot temperature. In the afternoon, there will be rain. There will be rain, desculpa. Wednesday, a mesma questão, sunny with clouds and warm temperature. Warm temperature. In the afternoon, in the night, there will be rain. Thursday, sun with clouds and warm temperature. In the morning, there will be rain. Tá? Aqui é o futuro, então estará chovendo, certo? In the afternoon, in the night, in the morning, certo? Aqui, hi, how are you doing? O que você tem feito? Espero que stay home, né? Estamos num momento muito delicado, talvez o momento mais delicado desse momento de pandemia. Então agora é o momento de redobrar os cuidados, ok? Have you stayed at home? It's important for everyone's health. Então let's get started. Shall we start our class today? Então, nós vamos falar sobre vegetables. Então, vamos aqui a questão da pronúncia. Vegetable. Vegetables. Vegetable. Tá? Vegetables. Importante saber que essa palavra em inglês, vegetables, pode ser traduzida como vegetais, verduras, legumes ou hortaliças. Então, assim, qualquer uma dessas palavras podem ser traduções para vegetables, certo? Então, em português, nós temos 4 palavras que têm, de certa maneira, significados parecidos, mas diferentes em português, né? Vegetais não são necessariamente verduras, que não são necessariamente legumes, e hortaliças. A palavra que mais se aproxima do inglês é hortaliças, tá? Mas, dependendo do texto, pode ser traduzido por qualquer uma dessas 4. É importante também que a gente tem uma palavra mais informal para verduras, que é greens, ou green stuffs, que seriam coisas verdes, certo? Que aí se encaixaria com verduras, tá? Então a gente vai adotar vegetables para um grupo maior, e quando a gente vai falando especificamente de verduras, a gente vai falar de greens, né? Que é a palavra verde com essa aqui. Lembrando que quando é uma cor, eu não coloco S, porque as cores normalmente são adjetivos, e os adjetivos não têm plural, não tem masculino e feminino. Mas como a gente está falando aqui seria substantivo verdes, as coisas verdes, a gente coloca esse S, greens, ok? Em inglês, então, essas 4 palavras, vegetables, ok? O que os vegetables têm de importante? Eles são fontes de fibra e eles ajudam na redução do seu colesterol, né?
Aí quando você tiver, tem um linkzinho aqui, daqui a pouco a gente passa, que vai explicar o que é colesterol. O colesterol basicamente é a gordura que pode, dependendo, tem colesterol bom, colesterol ruim, mas o ruim, ele tem uma capacidade de entupir as veias do nosso sangue, principalmente as no coração. Então, é importante ter um controle do colesterol. Outra coisa importante dos vegetables, eles tiram um pouco do desejo do eat junk food. Junk food seria comida, seria besteira, comida, salgadinhos, refrigerante. Então, em inglês, eles chamam junk food. Junk food, ok? Também ajudam em losing height, que, deixa eu só botar aqui que me deu um branquinho na hora de falar a palavra. Losing weight. Losing weight, que é perda de peso, né? Como nosso amiguinho aqui. Mas, então, assim, em inglês não há essa diferença entre, assim, vegetables pode ser hortaliça, mas em português nós dividimos entre verduras e legumes. Então, em português há essa diferença. Em inglês não há, ok? Então, em inglês, popularmente, as verduras, a maior diferença entre verduras e os legumes é qual parte é comestível, qual parte daquela planta nós comemos. E aí vai dividir entre verduras e legumes. Então, assim, os greens, as verduras, nós comemos normalmente as folhas e as flores dessas plantas. Já os legumes, nós comemos os fruits, e as sementes, seeds, as sementes, ok? Seeds. Mas, assim, como a gente está numa escola, é importante a gente sempre buscar a ciência, e a ciência precisa de fontes. Então, uma classificação no Brasil é fornecida pela Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento. O que são centrais de abastecimento? São os locais onde, normalmente em grandes cidades, tem o CEASA, que são lugares onde reúnem a venda de todas as hortaliças que são plantadas. Então, essa associação brasileira, ela faz uma separação que eu acho importante adotar aqui, tá? Então, ela divide em três grupos. Os herbáceos vegetables, os tuberose vegetables e os fruit vegetables. Então, vamos ver aqui a pronúncia de cada uma delas, porque você não, Herbaceous vegetables. herbaceous vegetables, temos os tuberous vegetables, Tuberous vegetables. e os fruit vegetables. Opa. Então, são os três grupos. A gente vai ver cada uma dessas. Em português, a gente traduziria como hortaliças herbáceas, hortaliças tuberosas e hortaliças frutos. Ó, herbáceas vem de erva, tuberosos vem de tubérculos e hortaliças e frutos do fruto mesmo, ok? Então, assim, os herbas, aqui, deixa eu só... Herbaceous vegetables. Herbaceous vegetables são aqueles que a parte que nós comemos está acima do solo. Então, elas são tenras, são suculentas, e nós temos como um grande representante disso o lettuce, que é a alface. Os tuberous vegetables são aqueles que a parte que nós comemos se desenvolvem dentro do solo. Então, um grande representante disso é o potato, a batata. Os fruit vegetables são aqueles em que nós comemos o fruto, que ele pode ser verde, pode ser maduro, pode ser todo ou em parte. E um exemplo é o tomato, que é o tomate, né? Na verdade, é um fruto, né?
Os herbals, aqui eu estou com uma dificuldade de falar essa pronúncia, porque aí vem a pronúncia em português, e aí a gente... Herbaceous vegetables. Herbaceous vegetables tem partes comestíveis que pode ser diretamente na alimentação humana, ou seja, esse tipo herbáceo, herbaceous vegetables são aqueles que não precisam, você pode comer diretamente, claro, a partir de uma lavagem, mas você não precisa nenhum tipo de industrialização para comer ele. Agora, herbaceous vegetables, nós vamos ver as hortaliças, então temos o broccoli, cabbage, lettuce, esses são os... Agora vamos tuberous vegetables, que são as hortaliças tuberosas, aquelas que ficam abaixo do solo. Agora, desses nós temos o carrot, leeks, o onion, potato, que a gente já viu, e sweet potato, que seria a batata doce. Sweet é a palavra doce. Agora temos os fruit vegetables, que são as hortaliças frutos. As partes comestíveis são os frutos, né? A gente já viu que os tomatoes é um representante, né? E agora vamos ver outros. Nós temos aqui a berinjela, aubergine, a berinjela, o milho, corn, né? A pipoca, popcorn, pop, né? Que pula. Aqui temos a abobrinha, courgettes. Aqui temos o pepino, cucumber, o pepino, green beans, que seria a vagem, tá? Beans também, aqui só a palavra beans é feijão. Então, assim, esses grãos, talvez a palavra beans se encaixa mais como grãos. Então, como são os grãos verdes, seriam a vagem. O cogumelo, né? O comestível, mushrooms, as ervilhas, peas. E aqui temos pepper ou bell pepper. Esse pepper aqui, ele é usado na Inglaterra, tá? Que seria pimenta. Nos Estados Unidos é chamado de bell pepper, porque assim, pepper nos Estados Unidos é a pimenta mesmo, e bell seria a palavra sino, então seria a pimenta sino, porque tem o formato de sino. Tá? Então, esse uso aqui é na Inglaterra, esse eu uso nos Estados Unidos, mas no Brasil nós usamos pimentão. Então, chegamos ao final da nossa classe. Espero que você tenha, pelo menos, tido uma vontade de conhecer melhor as hortaliças, os vegetables, e quem sabe, né, quando tiver um pouquinho de fome, comer uma comida saudável. Nosso amiguinho aqui, quando ele aparece, temos link para um jogo, para um vídeo e para uma música, certo? Nosso amiguinho aqui está se despedindo. Temos aqui o quiz, lembrando que o quiz é importante, né, para ter o controle de quem está assistindo ou não às aulas e também para você saber se está aprendendo ou não, ok? Então, chegou aqui, estudou, está preparado, viu o vídeo, leu a aula, pode fazer o seu quiz e vai ter uma nota boa, tá? Aqui é aquela questão do colesterol, lá explicando. O Desgrilando no Facebook e no
no YouTube e no Instagram. Gostaria de agradecer aos pais que têm mandado as fotos, peço àqueles que não me mandaram ainda, que me mandem, porque assim, eu queria fazer uma surpresa agora no final do ano e eu precisava de fotos de alunos que eu ainda não tenho. Então seria muito importante isso, até mesmo para ficar nesse momento histórico, aí nessa reta final seria importante, ok? Então tá, chegou o momento de nos despedirmos. Bye bye and see you